pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. A palavra que o Senhor deu para essa noite foi Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus em nós. E se ela é a presença de Deus em nós, como que está essa arca dentro da sua vida? Essa é a pergunta que Deus me fez e que Deus quer fazer para a igreja. Como que hoje está a arca do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida? Então reflete aí, você e o Pai. Vamos abrir lá em Êxodo. A gente vai passear um pouco pela palavra de Deus. Êxodo 25. O Senhor, em Êxodo 25, Ele deu um projeto do coração dEle ao povo. E esse sonho, ele ainda continua na nossa vida. E a gente vai descobrir um pouquinho dele. Êxodo 25. Diz o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-as de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-se em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeiras de acácia, revistas de ouro, e a coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com uma tampa. Os querubins devem ter asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro delas as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre essa arca da aliança. E eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Uau! Que projeto! Quantos detalhes! Altura, centímetros, largura. E esse projeto de Deus aconteceu nessa arca, nesse objeto, nessa caixa, com todos os detalhes das argolas, as varas, os anjos,
com asas grandes. Quem aqui já leu essa passagem? Eu confesso que quando eu li, eu passei muito rapidinho essa passagem, porque era muito detalhe. Eu pensei, né, com um engenheiro que gosta dessas coisas, um arquiteto, mas às vezes a gente jovem, adolescente, a gente passa rapidinho, até quando tem todas as descendências de uma família, são vários nomes, mas nada é por acaso, né? O Senhor, lá no Antigo Testamento, não fez as coisas por acaso, porque Ele sabia que ia chegar nos dias de hoje para a nossa realidade. E como está a arca do Senhor hoje na sua vida? Quantos detalhes? Qual é a grandeza? Qual é a profundidade? Qual é a altura? Qual é a largura? Existe um objeto dentro da sua vida? Não. Hoje, a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida, e isso é puro, isso é lindo, isso é verdadeiro, isso é cheio de detalhes. Para a gente adquirir a presença de Deus não é simples. A gente precisa buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então não adianta ser metade do coração, de todo o coração. É um coração verdadeiro. É nesse coração que a presença de Deus ela quer habitar. É num coração sedento. Não é um coração de qualquer jeito. Não é assim que funciona com Deus. Se Deus deu a Moisés e a todo aquele povo todos esses detalhes, porque precisava ser daquela forma. Toda a reverência, todo o jeito certo para tocar na arca, a gente vai ver, tinha vários detalhes preciosos. Vamos ver lá em Hebreus 9. Tem mais detalhes sobre essa arca. Hebreus 9, 4. Vamos ler do 1 ao 4, tá bom? Ô, meu lindo, obrigada, viu? Diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santo, Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Mais detalhes. E o Senhor, Ele quer que a gente comece a refletir que detalhe que tem a presença de Deus para você. Como que você tem carregado a presença de Deus na sua vida, jovem, adolescente, corpo de Cristo, igreja do Senhor? Será que a gente tem deixado a última porção para Deus, naquele momento que a gente chega da faculdade, cansado porque o busão atrasou, a gente chega e na hora que a gente deita, começa a bocejar, o olho lacrimejar, aí você se joga, ai Senhor, obrigada por esse dia, abençoe em nome de Jesus, amém, minha noite. Será que na hora que a gente recebe o nosso salário no 5º dia útil, a gente pega
e separa o que é do Senhor. Ou a gente paga todas as nossas contas, água de luz, conta de luz, água e tudo. Ai, sobrou isso. Isso é de Deus. Não. A presença de Deus, ela significa muitas coisas para a gente, muitos detalhes para a gente. Quando a gente chega numa célula, o seu líder ele começa a ministrar a palavra. Será que ele pegou aquele estudo naquele momento e abriu e vai ler? Não. E se for misericórdia? Precisa ter um preparo, precisa ter um enchimento, precisa ter uma busca para gerar fruto, para gerar transformação. Às vezes a gente deixa a última parte para Deus, seja do nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, está errado. O Senhor, nesse momento e nesses dias de imerso, Ele quer que a gente se aprofunde e dê a Ele o que é certo, e dê a Ele o que é devido, e dê a Ele o que Ele merece. Ele quer ter um relacionamento com a gente. Ele quer nos dar intimidade. Ele quer gerar comunhão entre o corpo de Cristo. Mas como está a presença de Deus na sua vida? Como você tem carregado a arca na sua vida? Vamos abrir lá em Crônicas? Vamos passear pela Bíblia, galera. 1 Crônicas 13. Os adolescentes, os novinhos que estão chegando, no começo da Bíblia existe um índice, e ali você pode se encontrar na Bíblia. 1 Crônicas 13. Aqui vai contar um pouco sobre o retorno da arca. E aqui a gente vai ter, num pequeno texto, 2 exemplos. Diz assim, 13:1. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. 3. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. 8. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o seu braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus?
Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a de Obed-edom. Levou para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Arca, presença de Deus. Uzá podia tocar? Não, por mais que ele queira só... Opa, o boi tropeçou, foi fulminado. Porque existiam regras, existia uma lei, existia um jeito, existia um modo certo. Ele não podia. Quem podia tocar na arca? Os levitas, porque eles eram preparados, consagrados para isso. Mas foi boa a intenção? Foi boa, mas nem sempre a nossa boa intenção ela vale. Sabe por quê? Porque a gente precisa fazer o que é certo perante a palavra de Deus. Se não pode, não pode. A gente não pode ficar dando jeitinho, porque se Deus falou que sim, é sim. E que se é não, é não. Mas, às vezes, a gente fica batendo o pé, faz birra, como se fosse um bebê. O Tito está na fase de fazer birra, olha, não está sendo fácil. Eu chego na igreja e falo, filho, olha quantas árvores tem. Para a mamãe pegar uma varinha, é rápido. Aí ele para na hora, o olhão arregala. É isso que a gente tem que ter do Senhor. Temor. Respeito. A arca foi para a casa de Obed-edom, vocês percebem a diferença? E lá ele prosperou em tudo que possuía. A presença de Deus ficou naquele lugar, né? A arca, naquele momento, representava a presença de Deus e ficou na casa dele e da sua família. E ele prosperou. Como que está a presença de Deus na sua vida? Adolescente, você que está chegando, está conhecendo tudo, olhando para a igreja, olhando para os jovens, como está a presença de Deus na sua vida? Jovem, você já está aqui, você já tem sentido, você já tem vivido, mas às vezes dorme. Dorme. E as coisas estão acontecendo. A nuvem do Senhor está andando e a gente precisa acordar, porque senão a gente fica para trás. A presença se diminui, a gente começa a se esfriar. E não é isso que Deus quer para um filho dele. Ele quer que a gente fique aceso, que a gente fique transbordando, cheio da presença de Deus, para que a gente consiga impactar a nossa casa, os nossos amigos, a escola, o trabalho, a nossa rua. É isso. O Senhor nos deu esse evento, colocou na data do coração dele primeiro, e depois trouxe a nós para a gente viver isso. Mas o imerso, ele vai passar. Vai vir um novo culto, um fogo, a presença, mas aquele culto vai passar. Aquele mover passa, mas ele não pode se apagar de dentro do seu coração, de dentro do meu coração. Porque senão como que a gente vai viver de segunda a sexta? Sábado a gente vem para as redes, domingo tem o culto, a gente se alimenta, mas e de segunda a sexta? Como que está a presença de Deus na nossa vida? E Deus me levou esses dias ao livro de Ageu. Um livro dificinho de encontrar. Pequenininho, mas muito poderoso. E nesse texto em Ageu, mostra que o povo, ele deixava tudo para depois, tudo para a última hora. Eles comiam, mas não se saciavam. Eles tinham roupas, mas não se aqueciam.
Eles recebiam do seu salário, mas parece que estava depositando num bolso furado, sabe? Ai, coloquei no bolso, caiu. Por quê? Vamos lá em Ageu? Vamos passear aí, mais um pouquinho. Ageu. É Ageu, Zacarias e, para a galera se situar, Mateus, Zacarias e Ageu. É isso, né? Ageu 1. Do 1 ao 9. A ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O Senhor falando. 5. Agora diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Suba ao monte para trazer a madeira, construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo dos exércitos, o seu Deus. No 24º do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. A gente tem trabalhado muito, mas a gente colhe pouco. E a gente tem deixado a última parte para Deus. E quando a gente ainda vai e entrega para Deus, Ele assopra. Porque Ele nos dá saúde, Ele nos dá vida, Ele nos dá o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá uma transformação de vida, Ele muda o rumo da nossa vida, Ele faz os nossos dias alegres, dias de felicidades, Ele nos dá saúde, inteligência, força, sabedoria.
mas a gente ainda deixa a última porção para Deus. Isso é injusto. Isso não é certo. O nosso coração, a nossa vida, ela precisa estar totalmente cheia de Deus. Eu sei que na Bíblia fala do dia mau, e às vezes a gente passa por ele, mas é um dia mau. Todos os outros têm que ser bons, têm que ser bem, têm que prosperar. Porque a gente serve um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que transforma uma vida, que tira uma vida lá das trevas, da escuridão, e leva para brilhar, leva para sorrir, leva para ter vida. Hoje em dia a gente vê muitos, às vezes até os nossos vizinhos que sofrem, adolescentes se prostituindo, casamentos acabando. Às vezes até dentro da nossa casa os nossos pais não param de brigar. Mas você é a presença de Deus. Ela não é mais um objeto. Ela é viva. Ela é acesa. Ela brilha, ela está no seu coração, ela está na sua vida, querendo te transformar, mas às vezes a gente dorme. Às vezes a gente esquece. Ai, eu sou sozinho. Ai, o meu líder não liga para mim, é isso, é aquilo. Chega. A gente tem o mais precioso, que é ser amigo de Deus. Que é você acordar de manhã com saúde, com alegria. Obrigada, Senhor, porque eu estou vivo, me conduz nesse dia, me enche da sua presença. Mas às vezes a gente acorda e a gente vai direto para o celular. E ali ele está cheio de mensagens que roubam o seu tempo precioso. Aquela manhã que você pode acordar e se prostrar e só agradecer. E a gente não tem feito isso. A gente só está cheio de trabalho, de problema, porque a gente está entregando pouco para Deus. E ele fala, vai, busca madeira, reconstrua o templo. Ei, a gente sabe orar. A gente aprende a ter um relacionamento. Só não tem quem não quer. A gente sabe para onde correr, a gente sabe aonde pedir ajuda. Mas a gente dorme. A gente esquece. Ou a gente finge que não tem uma Bíblia dentro da nossa casa. Ai, mas eu não tenho palavras bonitas. O Senhor não quer. Ele quer o mais puro, o mais simples do seu coração. O Senhor, Ele não quer palavras decoradas. Ele quer aquele que está no seu íntimo. Ele quer aquela doce palavra que você quer falar para Ele. Mas a gente se cala. Às vezes a gente é teimoso e quer passar pelaquela dificuldade. Criança, a gente corrige, não coloca o dedo no fogo, não mexe com o fogo que queima. Não coloca o dedo na tomada, no fio descascado que pode dar choque. Vamos acordar. Vamos sentir a presença de Deus todos os momentos. É fácil. É só a gente abrir a boca. É só a gente convidar a Deus para estar perto da gente. Senhor, me ensina, me enche, faz os meus dias diferentes, faz eu me achegar à Tua presença da forma que eu nunca fui. Faz sentir a Tua presença, faz as minhas pernas tremer, faz a minha mão queimar, me leva para um outro nível que eu nunca fui. É falar, é relacionamento. A gente geralmente senta ao lado de alguém que a gente gosta, tem afinidade. Isso é relacionamento. E é isso que Deus quer ter com você. Relacionamento. Gerar uma intimidade, gerar uma comunhão,
para a gente ser jovens, adolescentes, igreja do Senhor, cheias do Espírito Santo. Esse é o desejo do coração do Pai, que a gente transborde, que a gente se encha, que a gente não consiga ficar parado no culto. Só fazer assim com a mão não dá. É estender, é chacoalhar, é pular, é gritar, é isso, porque nós somos jovens, adolescentes, cheios de vigor. Essa é a presença de Deus. Hoje a gente não precisa mais carregar. Os levitas não têm que ficar levando a arca nos nossos lares. A arca está em nós. A arca é você. A arca sou eu. Qual é o nível de relacionamento com o Pai que a gente tem hoje? Como que a gente tem entrado dessa porta para dentro? Como que a gente tem levado os cultos? A hora da palavra, a hora do louvor é sentado, conversando com preguiça, sem respeito. A gente precisa mudar a página disso. A gente precisa consertar. É tempo. Esse é o tempo de consertar as coisas. É agora. A gente precisa entender que a partir do momento que a gente começa em casa, não é nem aqui. Você se arruma, você já entra num relacionamento com Deus, o que o Senhor vai falar para mim. Senhor, começa a encher o meu coração, porque o meu dia foi ruim, meu dia foi chato, faltou dinheiro para pagar minha conta. Senhor, mas o Senhor vai falar, o Senhor vai agir, o Senhor vai tocar na vida de um irmão, o Senhor vai falar na sua palavra. Começa em casa. Chega aqui, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me trouxe, obrigada por isso, porque não aconteceu nada, mas se choveu também, glória a Deus, a gente já chega mais acordado. Senhor, fala comigo. Já entra no relacionamento com Deus. Não espera aumentar o volume do louvor. Não. Já começa você a clamar no seu lugar em silêncio, porque o Senhor sabe o íntimo do seu coração. Ele sabe a intenção que você veio nesse lugar. O que você veio buscar, o que você veio encontrar. Chega diferente. Senhor, vou falar um pouquinho para o lado dos adolescentes. Esse menino não para de mexer no celular, ele não consegue se concentrar. Olha quantas cadeiras tem a igreja. Sai de perto. Olha, irmão, licença, mas eu quero, olha, coleguinha, amigo, eu quero sentir a presença. Eu vim com foco. E não é ninguém que vai me tirar desse foco. E sai. Na hora do louvor, vai lá no fundo, vem aqui perto do altar. Você é livre na casa do Pai, mas não senta nessa cadeira e como se fosse um super bonder e fica. Não. Anda. Começa a incendiar. Começa a atrair, começa a falar, começa a buscar, começa a se encher primeiro, porque na hora que o louvor começar, você já está cheio. A arca já está voando dentro de você. Isso que é o bom de Deus. Isso que é experimentar as coisas sobrenaturais de Deus. Isso é incrível. E isso é único. Isso é único, isso é íntimo. O seu colega, o seu amigo, o seu brother, a sua best friend, ela não vai conseguir fazer isso para você, então deixa ela. Entra num ritmo você. E você vai impactar a pessoa que está do seu lado. E aquela pessoa vai impactar o outro, e o outro, e o outro, e a igreja inteira. A presença de Deus, ela é pura, ela é simples, ela é intensa. Ela é intensa. Mas o coração, o Senhor, Ele olha o nosso coração e vê o tamanho da vontade que a gente quer adquirir essa presença. E Ele vai distribuir conforme você deseja. Ai, mas eu entrei de um jeito, saí... Está errado. Abre, rasga mais. Comece a se concentrar. Você veio aqui para quê? Você veio aqui para entender o quê?
Você recebe aquilo que vem do trono de Deus, do coração de Deus, e precisa haver uma mudança, uma transformação. E o Senhor, nesses dias, Ele vai nos ensinar a entrar num nível mais profundo de adoração, de intimidade, de relacionamento, e a gente vai se transbordar da presença de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Ageu 2, do 2 ao 4 diz assim, 2, versículo 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, a quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Como está o seu coração? O Senhor, Ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele deseja ter um relacionamento. E Ele quer fazer com que isso gere uma transformação. O desejo do coração de Deus é que os filhos tenham essa liberdade de diretamente, como às vezes a gente manda uma mensagem ou faz uma ligação para o amigo, é um relacionamento direto ao trono. É dobrar o nosso joelho e clamar, e orar, e buscar. E a gente precisa ser próspero. O Senhor, Ele quer que nós sejamos prósperos, como foi na casa de Obed-edom. A nossa família precisa ser próspera. Nós, juventude, nós precisamos ser prósperos. Mas primeiro a gente precisa buscar o reino dos céus e esquecer as outras coisas. Buscar primeiro intimidade, relacionamento, comunhão, procurar aprender, procurar estar junto de pessoas que te fazem crescer. Mas, às vezes, a gente procura coisas ao contrário. A gente quer procurar um relacionamento, né, um namoro, mas ainda não é o tempo, porque as outras coisas você ainda não cuidou. Às vezes a gente, eu vou fazer tal curso em tal faculdade, mas não pediu direção para Deus. Chega na metade do seu curso, você não tem dinheiro para pagar, você entra numa dívida, você tem que fazer acordo. Direção de Deus, relacionamento com Deus, busca, presença. Nós sabemos como a gente tem que fazer. O Senhor mostra como deve ser feito. E a gente precisa tomar isso para nós e agir. E agir. Não deixar as pessoas fazerem por nós. A gente precisa agir. Coragem. Coragem. Não vamos entregar a última parte para o Senhor, não. Chega. O Senhor declara que Ele fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Você não vai entregar migalha. É ridículo. É feio. Mas às vezes a gente não toma essa consciência. A gente não pensa nisso. Mas as pessoas vão ver que eu não estou
dando dízimo, que eu não estou entregando o envelope, mas se você não tem, guarda. Guarda para você, trabalha mais. E quando você tiver um valor digno, entrega. Eu não quero ficar falando de valores, eu só estou dando um exemplo. A gente precisa entregar para o Senhor o que é merecido, o que é certo. E Ele vai fazer transbordar essa presença dEle em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos casa, nós somos morada, templo do Espírito Santo. E o desejo do coração do Pai é que nesses dias a gente encontre um nível de intimidade como a gente nunca viveu. Esse é o desejo do coração do Senhor para nós. E esses dias a gente vem refletindo, eu venho pensando, os meus dias, depois que a gente sentou para arrematar umas coisas, passa a ser diferente. Você passa a sonhar, você passa a crescer em pensamentos. Senhor, você começa a pensar no reino, você começa a pensar nas vidas, você começa como vai ser daqui para agora, daqui em diante. E você fica feliz, porque você começa a viver os sonhos de Deus, a se encher da presença de Deus, a ser diferente. Mas muitas vezes a gente tem sido adolescentes e jovens tristes. A gente tem o Senhor. A gente entregou a nossa vida para o Todo-Poderoso. E a gente precisa confiar, descansar, entregar e pronto. E o mais Ele vai fazer. E o mais Ele vai porque Ele é Deus. Ele sabe o que é bom para um filho. Ele sabe do que você gosta, do que você não gosta. Ele quer cuidar de você como uma mãe cuida de um recém-nascido. Ele quer te carregar no colo. Ele deseja ter um relacionamento com o filho. O Senhor é lindo. O Senhor é lindo demais. Quando eu encontrei o Senhor, eu nunca mais larguei. Quando Ele estendeu a mão, filha, vem com o Pai. Eu fui. E eu estou até hoje. Dificuldades nós temos. Juventude eu passei. Às vezes falta, mas permaneça firme. Busque primeiro o reino. Busque quando até as suas forças acabarem. É assim que Deus quer que você busque mais. É porque é no íntimo que Ele vai te encontrar. É no íntimo que a gente vai ter um relacionamento. O Senhor, não sei se você para pensar, mas eu paro todos os dias. Eu acordo, eu agradeço. Glória a Deus, Senhor, pela minha vida, porque eu tenho o Senhor, eu caminho com o Senhor, e eu me lembro de tudo. De onde o Senhor me tirou? De onde o Senhor te tirou? E olha o lugar que Ele te colocou, na casa dEle, porque Ele quer ter um relacionamento de pai para filho. E isso eu faço valer a pena todos os dias. Eu agradeço a Deus todos os dias porque Ele me salvou, porque Ele entregou a vida dEle pela minha vida, porque se não fosse Ele, nem aqui mais eu estava. Mas a gente precisa perseverar, buscar, e coragem, e agir, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer falar o teu coração, Ele quer falar o meu coração, e Ele quer levar nós numa atmosfera que a gente não imagina.
no nível que a gente nunca experimentou. É o desejo dele. Mas isso, cada um faz o seu. Eu vou pedir para a Lelê vir para o teclado, por favor. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. E que você olhasse para dentro do seu coração. E começasse a analisar como tem sido a sua vida, como tem sido a sua busca. Será que você já se cansou? Será que as suas forças acabaram? Como você tem buscado? A Arca da Aliança tiveram tantos detalhes e era e só os sacerdotes eles podiam tocar na arca, porque existia respeito, reverência, era algo sério. E hoje a gente não precisa mais carregar essa arca como um objeto, porque hoje Deus é vivo em nós. O Senhor, Ele é vivo em você. Pode apagar as luzes, por favor? E nada mais verdadeiro que você começar a falar com Deus num tom de voz que você possa ouvir. Porque o Senhor fala para nós coragem, 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 força, perseverança, busca. E a gente precisa clamar. Clamar com autoridade, clamar com firmeza, porque o reino dos céus ele é conquistado por força, não é por moleza. O reino dos céus ele é conquistado com força. Quando o Senhor chegou no pátio do templo, e Ele ficou muito bravo com aquelas pessoas que estavam fazendo daquele lugar um lugar errado. E Ele começou a empurrar as bancas e começou: ei, chega! Pecado, sai da minha vida. Eu não aguento mais, eu desejo ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento puro com o Pai. E o Senhor naquele momento, Ele foi radical. Ele agiu com força, Ele agiu com violência, porque Ele não aceitou aquela situação. E a gente não pode aceitar essa situação. Como está a presença de Deus na nossa vida, como está a presença de Deus na sua vida, na minha vida. E às vezes a gente tem palavras decoradas, ou como eu disse, espera o louvor subir para que tudo aconteça. Não, é daí para baixo para cima. É do íntimo do seu coração para o trono. Você adolescente, você pode clamar: Senhor, Senhor,
Senhor, eu tô aqui. Me chamaram para vir no imerso, eu tô aqui, Pai, olha para mim. Me ensina a ter um relacionamento com o Senhor, porque eu tô aprendendo. Jovens, vocês estão aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui. Me ensina a ter um relacionamento íntimo, puro, verdadeiro com o Senhor. Chega de disfarçar. Chega de colocar uma máscara. A presença de Deus é simples. É santa. É pura. E o Senhor quer levar isso à nossa mente, ao nosso coração. Filho, eu estou aqui. Filho, me busca que você vai encontrar. Me busca com força que você vai encontrar. Eu quero te encher, eu quero fazer você prosperar, mas filho, não me entrega a última porção. Não me entrega a última porção. Eu quero ter um relacionamento com você, filho. Eu quero te levar a um nível que você não vai acreditar, filho. Se prostra, clama pela presença de Deus. Grita, anda pela igreja. Nós somos livres na casa do Pai. Não aceite que essa cadeira, ela grude você. A gente precisa ter força. O Senhor, Ele nos encoraja. E essa força vem de Deus para nós. O Senhor, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso íntimo. Esse tempo de relacionamento que você está tendo no seu lugar é um tempo muito precioso. Mexa os seus lábios. Fale com Deus. Não deixe os seus lábios ficar parados. O Senhor, Ele está à porta e Ele bate. O Senhor, Ele quer ceiar com os filhos. Fale aquilo que está no seu coração, porque isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, isso é puro. Às vezes a gente está acostumado com regras assim, assado. Você é livre. Você tem liberdade, liberdade, liberdade. Você é filho do Rei. O Senhor, Ele quer derramar dom sobre a sua vida. E eu te convido para ficar de pé. Eu te convido e te encorajo em nome de Jesus Cristo para agir. Um soldado vai para uma guerra e ele não fica parado. Ele começa a clamar, ele começa a gritar, ele começa a marchar, ele quer que as coisas aconteçam. Quando a gente vai para uma luta, a gente precisa agir, porque se ficar parado, eles detonam a gente. E o Senhor, Ele deseja ouvir a sua voz. Levanta um clamor a Deus. Grita para Deus. Aonde está a arca do Senhor? Como está a presença de Deus na sua vida? Atraia ela para perto de você. Atraia. Não se importa com quem está do seu lado. Ande, saia do seu lugar.
Agita, Senhor, sobre a nossa igreja. Tudo que está parado, Pai. Agita as águas do nosso coração, Deus. Nós queremos prosperar. Nós queremos avançar. Nós queremos viver o sobrenatural. Nós desejamos ter relacionamento, intimidade, para crescer uma geração saudável que busca a sua presença, Deus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.